Noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos à casa do nosso Deus, amém? Olha para o seu irmão, dê um graça e paz, dê um paz do Senhor, dê um boa noite, né? Diga para ele, seja bem-vindo em nome de Jesus, amém? Agora pode se sentar, só quem está com preguiça, já foi. Não tem mais como voltar, mas amém, pode sentar, vamos lá, não tem problema não. Glória a Deus. Quem está feliz, diga glória a Deus. Quem está feliz, diga aleluia. Agora olha para o seu irmão e fala assim, irmão, olha aí, fala alto, irmão, vai lá, fala, irmão, como se você fosse ganhar dinheiro, fala assim, irmão, agora você fala alto, né? Ei, Jesus, mas lá, fala para o seu irmão, fala, irmão, você não veio com pressa não, né? Fala assim, porque se você veio com pressa, pode vazar. Porque na casa de Deus, principalmente no dia de Santa, a gente vem com tempo de sobra. É mais ou menos assim, você tem que sair de casa e falar assim, ó, ô bem, você não vai para a igreja? Que hora você vai voltar, mulher? Olha, não me espere antes das 10. Aí chega para a esposa, meu bem, que hora que você vai voltar da casa de Deus? Olha, meu bem, não me espere antes das 10. Onde você vai? Se você for na igreja, lá você vai me encontrar, né? Hoje eu quero que você preste atenção, eu tenho algumas coisas que eu preciso falar, e eu tenho sido falho em não falar. Deus tem me cobrado isso. Deus ele tem me falado para me explicar. Porque a Bíblia fala que o meu povo sofre e o meu povo se perde porque falta o quê? Conhecimento. É como diz o livro de Romanos. Como que eu posso enviar se não há quem pregue, né? E se não há quem possa explicar para fazê-los entender. Então hoje tem algumas coisas que eu quero fazer como eu fiz no culto pela manhã. Quem veio de manhã sabe que nós atrasamos o nosso culto, acho que em torno de 15 a 20 minutos. Mas aí nós tivemos testemunho, tivemos a oração e tivemos essas explicativas que com certeza acrescentou conhecimento. Por que eu preciso fazer isso, irmão? Porque a Bíblia fala que eu sou como um atalaia. Se eu não te trago a mensagem conforme Deus me manda, se eu não te passo a palavra como eu devo passar, a Bíblia fala que quando eu chegar diante de Deus e se por acaso você perecer, o seu sangue será tomado da minha mão. E eu não quero que isso aconteça. Então eu quero falar, eu quero te explicar, eu quero te ensinar. Porque se amanhã ou depois você quiser continuar fazendo as mesmas coisas, aí eu já estou livre do teu sangue, você já não é mais inocente. Porque o dia que você chegar diante de Deus, se chegar, continuando no erro, a Bíblia fala que Deus então vai te questionar. Por que você fez isso? Aí você vai, não, mas porque ninguém me falou. Um telão vai abrir bem na hora assim, ó. Dia 13 de junho de 2021, na Igreja Internacional da Graça de Deus, lá na cidade de Lucas do Rio Verde, um pastor magrinho, né, pregou essa mensagem, essa palavra, e você ouviu, você entendeu, você só não quis dar ouvido e nem obedecer. Então Deus ele vai prestar conta com a gente, e eu não quero ser omisso no meu chamado diante de Deus. Como todos sabem, hoje é domingo de Santa Ceia, e muitas pessoas não têm levado a Santa Ceia com seriedade. Eu sempre costumo dizer que a Santa Ceia é como você está entre a espada e o punhal. Ou seja, o punhal te leva à morte, a espada também. Então se você, ouvindo essa mensagem, fala assim, pastor, a Bíblia fala que quando eu não como do pão e quando eu não bebo do cálice, a Bíblia diz que eu não tenho vida de Deus em mim. Às vezes a pessoa ela acha que só pelo fato dela ter aceitado Jesus, o plano de salvação sobre a vida dela se consumou. Não se consumou, não. Não é só para ser salvo, não é só você dar o primeiro passo em dizer eu aceito Jesus como o único e suficiente salvador da minha vida. Não, existe todos ali os trâmites que o próprio Deus estabeleceu. O primeiro é aceitar, esse é o primeiro passo. O segundo, diz Marcos, que aquele que crê e for batizado será o quê? Salvo. Então tem pessoas que ainda não desceu as águas do batismo, não se rendeu a esse mandamento de Deus. Então se você ficou só na aceitação, então o plano de salvação sobre a sua vida não se consumou. A Bíblia fala que é necessário se passar pelo batismo. Não, pastor, depois que Jesus morreu ele aniquilou tudo. Então se Jesus aniquilou tudo, me responde uma pergunta, por que ele mesmo se batizou? Por que ele mesmo foi até o rio, aonde estava João Batista e cedeu para ser batizado?
Quando ele chegou, João Batista falou assim: não, Senhor, eu que mereço ser batizado por ti. Ele falou assim: meu irmão, convém cumprir todas as escrituras. E ele também desceu as águas. E depois tem o ter a comunhão através do corpo e do sangue. É isso que a Bíblia nos ensina. Então, se a pessoa, por atitude própria, fala assim: pastor, eu não vou comer deste pão, eu não vou beber desse cálice, a Bíblia fala que então você também não tem parte com Deus, e você não tem a vida de Deus. Ah, pastor, mas eu sinto a presença de Deus. Um dos assuntos que nós vamos falar aqui, não vai ser hoje, mas é um dos tópicos que nós vamos falar, é que hoje nós vamos falar coisas que só o Espírito Santo pode fazer. E uma dessas coisas, a Bíblia fala que é o Espírito Santo que nos conduz em toda a verdade. Então entenda bem, ele nos conduz em toda a verdade, não na sua verdade e não na minha verdade. Na verdade que é a palavra de quem? Na verdade que é a palavra de quem? De Deus. Então não tem essa. Às vezes a pessoa tem a sua verdade: ah, pastor, em nada eu me sinto culpado. Irmão, quem está no erro, no pecado, geralmente, dificilmente vai se sentir culpado. Só depois que essa pessoa tem um contato com o Espírito Santo, é que o Espírito Santo vai quebrar o coração dessa pessoa, vai levá-lo a ficar contrito, e aí ele vai reconhecer suas misérias, e aí ele vai decidir mudar. Mas até então, enquanto a pessoa estiver presa nas trevas, para ela tudo que ela fizer é comum, é normal, é natural. Então nós temos que abrir os nossos olhos. Então, se eu não comer e se eu não beber, a Bíblia fala que eu não tenho parte com Deus. Aí você então fala: ah, então pastor, eu quero ter vida de Deus, então eu vou comer e vou beber. Lembra quando eu disse para você que estar na Santa Ceia é estar entre a cruz e o punhal? Porque o punhal leva à morte, a cruz também. Por que eu falo? A pessoa fala: não, pastor, então eu quero ter vida de Deus, eu não quero perder minha comunhão, então eu vou comer e vou beber. Beleza. Mas a Bíblia diz assim, que aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Então a coisa é séria. Por isso que a Bíblia fala: examine-se o homem a si mesmo, e então só aí você coma do pão e beba do cálice. Claro, se hoje você disser assim: pastor, eu quero firmar meu compromisso com Deus, eu quero ter comunhão com o Senhor. Lembre-se, ter comunhão com Deus não é ser perfeito, tá? Ah, pastor, claro, é essa a escolha que eu faço para a minha vida. Eu quero viver com Deus, eu quero estar com Deus, eu vou andar na presença de Deus. Não importa se até ontem ou até hoje você possa ter feito alguma coisa de errado. Se você arrepender de fato e em verdade no seu coração e através das suas obras, então aí você está apto a sentar à mesa e comer do pão e beber do cálice. Caso contrário, não faça isso. Então hoje é a Santa Ceia. Muita gente não leva em consideração. Alguns preferem estar em qualquer outro lugar, irmão, menos na casa de Deus num dia como esse, para comer do pão e beber do cálice. Ah, pastor, o senhor está ultrapassado, porque isso aí foi no tempo de Jesus. Não, ele diz assim, todas as vezes que comerdes deste pão e todas as vezes que beberdes deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Eu vou te fazer uma pergunta e quero que você me responda em tom alto: Jesus já voltou? Jesus já veio? Então esse ato deve ser contínuo até que Ele volte. Nós só estaremos liberados do corpo e do sangue o dia que a igreja for arrebatada, e a Bíblia fala que nós estivermos lá nos céus fazendo a bodas do Cordeiro. Aí vai ser a última Santa Ceia, e aí, meu irmão, vai ser a coisa mais linda, porque aí vai ser não o pastor quem vai ministrar, vai ser o Cordeiro Santo de Deus. Ah, irmão, eu abro mão de tudo para estar nesse dia. Eu abro mão do que for preciso, eu deixo para trás, eu deixo de lado o que for necessário para poder encontrar com o Senhor nos ares. É tudo que eu mais quero, é tudo que eu anseio na minha alma, em nome de Jesus. Então hoje nós teremos a Santa Ceia. E como eu falei no começo, eu cheguei de manhãzinha na igreja, como de costume, de madrugada, e falei: Jesus, o que o Senhor quer nos ensinar? E aí de repente o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, falando justamente sobre isso, coisas que só o Espírito Santo pode fazer. Repita comigo, vai lá: coisas que só o Espírito Santo pode fazer. Então, se o Espírito Santo não fizer, não existe e não tem outra pessoa que possa fazê-lo. Então aqui é hora de você realmente redobrar a sua atenção e trazer tudo à sua memória. Preste atenção nisso. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Mas existe um questionamento. Pastor, vamos ler para a gente entender? Atos capítulo 19, vamos lá?
Em nome de Jesus. É o primeiro texto, e acredito que vai ser só esse que nós iremos estudar. Atos capítulo 19. Se você não trouxe a Bíblia, olha nas telas que vai passar os versículos aí. Diz assim, versículo 1. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, a Bíblia fala que ele chegou aonde, pessoal? Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. E perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de 4. Mas Paulo diz: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, das águas, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor. E olha, preste atenção: e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito, e falavam em línguas. E o quê? Então pronto. Então aqui já é para você redobrar sua atenção e dizer o seguinte: pastor, eu ainda não sou batizado no Espírito Santo. Eu ainda não falo na língua dos anjos. Se você está repetindo essa pergunta no seu coração, eu te faço uma observação. E por que você não está falando isso com lágrimas nos olhos? Por que você não está falando isso com seu coração apertado? Sabe, eu lembro de uma irmã, esqueci o nome dela, acho que é Iraci, lá do mercado, lá de Sorriso, é Iraci, né? Eu me lembro que um dia eu estava no meu escritório, e aí de repente alguém foi lá me chamar e falou assim: pastor, vem atender a irmã Iraci, porque ela está chorando muito, pastor. Então, como a gente está no ministério, a gente acha que geralmente um choro desse, como o dela, está relacionado a marido ou a filhos. Depois a gente relaciona a finanças, depois a gente relaciona a saúde e por aí afora vai. Primeiro a gente pensa que é casamento e filhos, família. Aí eu fui lá, ela chorando, irmão, mas de uma forma de deixar a gente até preocupado. E eu falei assim: irmã, acalma, fica tranquilo. Eu não sei o que está acontecendo, mas Deus vai abençoar a sua família, Deus vai abençoar o seu casamento. Fica tranquilo, porque eu já sabia que ela lutava para o marido e para a igreja. Fica tranquilo, se for os seus filhos, Deus está fazendo a obra. Não, aí ela, com muito custo, ela parou de chorar. Aí quando ela parou de chorar, ela falou assim: pastor, não é problema do casamento, não é problema com filhos, é porque hoje, pela primeira vez, eu venho à igreja sem ter uma oferta para oferecer ao Senhor. Hoje é a primeira vez na minha vida, nessa igreja, que eu venho ao culto sem ter uma oferta a oferecer ao Senhor. Eu falei assim: não, irmã, mas a senhora não pode ficar assim. Eu entendo todo o carinho que a senhora está tendo, a fidelidade que a senhora está demonstrando, mas não deixe isso tomar conta do teu coração. Irmão, ela estava daquela maneira, assim, simplesmente por não ter uma oferta para oferecer ao Senhor. E às vezes a pessoa não tem o Espírito Santo e ela não se quebranta diante de Deus. A pessoa não, pastor, mas quer dizer então que para eu poder dizer que eu tenho o Espírito Santo, é somente se eu falar em outras línguas? Falar em outras línguas é a primeira evidência de que você possui o Espírito Santo. Mas eu não posso te assegurar que é somente desta maneira que você tem o Espírito Santo. Ah, pastor, agora eu estou mais aliviado. Espera aí. Então preste atenção. Se você não fala na língua dos anjos, que nesse caso é um dom que o Espírito Santo dá, assim como os outros, no mínimo você precisa ter os frutos do Espírito Santo. Então, se você hoje fala assim: não, pastor, eu ainda não falo na língua dos anjos, eu não recebi esse dom, eu não fui batizado ainda, mas eu não posso negar que você tem o Espírito Santo, até que você me diga se você tem os frutos ou não. E aí, para você saber quais os frutos, nós vamos estudar outra hora, que está lá em Romanos, capítulo 5, acho que é Romanos, capítulo 5, não, Gálatas 5, versículo 22 para frente. Ali tem os frutos do Espírito Santo. Então, se eu não tenho, no mínimo, o fruto do Espírito Santo, aí, meu irmão, é momento de desespero. É momento até mesmo, não de fazer literalmente, mas fazer como os antigos faziam: rasgar as vestes e entrar na presença de Deus com clamor mesmo. Domingo passado aqui nós tivemos uma busca intensa da presença de Deus, e algumas pessoas já foram batizadas com o Espírito Santo.
Olha que coisa linda. Ou seja, ele ainda está fazendo essa obra, ele ainda está enchendo os seres humanos. Mas aqui nesse texto aqui, a Bíblia fala que o início da mensagem diz assim, versículo 1: E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo então, tendo passado por todas as regiões, chegou a Éfeso, chegou até a cidade de Éfeso, e achando ali alguns discípulos, ele fez a primeira indagação: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Essa foi a pergunta do apóstolo Paulo. Porque a cidade de Éfeso era uma cidade tomada pela imoralidade sexual. A cidade de Éfeso, ela tinha todo e qualquer tipo de pecado. Eu costumo associar com a Alemanha atual. Se a pessoa for na Alemanha atual hoje, o pecado está tão aflorado na Alemanha que é triste de ver essa situação, irmão. Lá, para você ter ideia, existem vitrines onde as mulheres ficam completamente despidas com um valor fixado embaixo. O valor da prostituição. É coisa como se fosse comum para eles. No tempo de Éfeso, segundo os estudos bíblicos, os homens se relacionavam até com os animais nas ruas, nas praças. Era uma depravação total. E não parece que a nossa realidade não está muito longe disso, não. Parece que a nossa realidade não está tão distante assim, não, irmão. Nós, ainda que estamos no interior, temos um povo mais, podemos dizer assim, qual é a palavra que eu posso dizer? Quando a pessoa é mais antiga, como que é a palavra? Conservadores. Somos um povo mais conservador. Mas se você for para grandes metrópoles, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Fortaleza, meu irmão, se você não tiver com Deus, você peca. Porque, por exemplo, na própria rua da igreja, assim, descendo para o Vale do Anhangabaú, irmão, uma após outra é prostituição. Você vai passando no calçadão, as mulheres chamam você, vai no meio do calçadão chamando você para prostituição. A coisa é feia, não está longe da nossa realidade. As coisas estão sérias nos dias de hoje. E a Bíblia fala que quando o apóstolo Paulo chegou em Éfeso, ele falou assim, esse povo, para aceitar isso, só se não tiver o Espírito Santo. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, primeiro, ela não vai andar em pecado algum. Eu não estou dizendo que por fato de você ter o Espírito Santo, que você não vai pecar. Porque para que isso aconteça, nós teríamos que ser tirados da terra. Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não anda e não vive no pecado. Na mesma velocidade que ela erra, na mesma velocidade que ele peca, é a mesma que ele se arrepende. Ele chega diante de Deus, a Bíblia fala que ele se humilha, fala: Deus, me perdoe, não quero que isso se repita, e vou fazer de tudo para que isso não volte a acontecer. Irmão, é impossível uma pessoa que se diz cheia do Espírito Santo continuar andando no pecado, continuar andando na rebeldia, continuar andando na desobediência. A Bíblia fala que a ira de Deus está reservada para os que desobedecem. É coisa séria. E tem pessoas que às vezes, por não ter tido um julgamento iminente, talvez por não ter sofrido nenhuma perda, por não ter sofrido nenhum dano, a pessoa, de certa forma, ela se encoraja a continuar errando, ela se encoraja a continuar pecando. É mais ou menos como eu falei uma certa vez. Às vezes a pessoa vem na igreja e o pastor fala: olha, cuidado, vigia, não anda no pecado não, não falha não, não vacila não, porque senão o demônio vai tomar conta do teu coração, o demônio vai entrar em você. E aí a pessoa vive naquele medo: não posso pecar, não posso errar, não posso pecar, não posso errar, não posso pecar, não posso errar. E aí se a pessoa cai, aí ela já fica até com medo de vir na igreja, porque ela já vem assim tremendo, porque ela pensa: se o pastor fizer a oração, ela vai manifestar com um cão. Meu Deus do céu, não posso, meu Deus, e agora o que vai acontecer comigo? Aí ela vem com esse medo. Aí o pastor faz aquela oração forte, o pastor determina, acontece tudo, menos a pessoa passar mal. O que acontece? O diabo. Por isso a preocupação de estar no pecado e andar no pecado. A Bíblia fala que o coração vai se embrutecendo. Então, de alguma forma, o diabo vai convencendo aquela pessoa de que Deus, então, de certa forma, aprovou aquela atitude. Já que eu não manifestei com o demônio, já que eu não sofri nenhuma perda, já que eu não tive nenhuma consequência daquilo, então, de certa forma, Deus aprovou. Meu irmão, não faça isso. Eu falei para o pessoal hoje no culto da manhã, repita comigo: ser usado não significa ser aprovado. Entenda bem isso. Lembra-se do profeta velho. A Bíblia fala
que ele foi usado para repreender o profeta novo depois que ele desobedeceu, sim ou não? Mas ele não era aprovado por Deus. Então não é porque uma pessoa foi usada, não, pastor, porque essa pessoa ela veio falar comigo e tudo que ela falou foi coisa de Deus, tudo que ela falou comigo, pastor, foi coisa de bênção. Tudo bem que ela está, sabe, irregular, tudo bem que ela está na rebeldia, de vez em quando eu pego ela lá fazendo as coisas erradas, mas pelo menos naquele momento, pastor, que aquela pessoa falou comigo foi de Deus. Amém? Toma posse, não joga fora não. Porque se tem uma coisa que o nosso Deus nunca vai fazer, é jogar pérolas aos porcos. Deus não desperdiça a sua palavra, mas o fato daquela pessoa ter sido usada, não significa que ela foi o quê? Aprovada. Então cuidado, não é pelo fato de você não ter sofrido uma consequência real, que Deus está dando um desconto para você. Uma coisa que aprendemos com Deus, é que Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, certamente vai o quê? Colher. Aqui ele chegou e disse: recebestes o Espírito Santo quando crestes? Porque não é possível que vocês continuem vivendo nesse meio, tendo o Espírito Santo. Tendo o Espírito Santo. Então preste atenção, cuidado. A Bíblia fala que uma das intrigas de Paulo aqui agora, é porque quem tem o Espírito Santo, não anda e não vive no pecado, e nem é conivente com o pecado de ninguém. Uma pessoa que quer levar a sério a vida com Deus, irmão, às vezes rompe até amizade, ó amigo. É que você está indo para lá e eu estou indo para cá. Eu estou tentando te colocar num caminho direito e você está tentando me desvirtuar para o caminho errado. Então não vai dar certo essa gangorra. Antes que aconteça algo que a nossa amizade se finda de vez, então segue o seu caminho, porque eu vou seguir o meu. Porque eu jamais vou abandonar o caminho que Deus me deu hoje, jamais eu vou abandonar a verdade que o Espírito Santo me deu hoje, para poder agradar o teu coração e fortalecer nossa amizade. Às vezes, até relacionamentos, a Bíblia fala que aquele que faz a ferida também cura. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela sabe exatamente o que ela quer. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela sabe. Eu me lembro de um caso, e se eu salvo engano é real, tá? Uma menina na igreja, frequentava os cultos, estava na presença de Deus, e então um rapaz se engraçou com ela, mas era um rapaz lá da vida, do mundo, tipo assim, aquela pessoa que não queria nada com a igreja, e gostou dela, porque ela era uma pessoa muito bacana e tal. Aí chegou para ela e falou assim: olha, eu quero namorar com você. Aí ela falou: não dá para me namorar com você não. Ah, por quê? Eu vou usar a linguagem que todo mundo usa. É porque eu sou crente e você não é. Eu sou da igreja e você não é. Para você namorar comigo, você tem que ir para a igreja. Aí o rapaz, afeiçoado por ela, falou: não, então eu vou para a igreja. E começou a participar dos cultos. Veio quarta, veio sexta, veio domingo, e assim foi. Passado um tempo, ele disse: agora a gente pode namorar. Ela: não, pera, está muito apressadinho. Não, agora você tem que descer as águas, aceitar Jesus de verdade. E aí passou um tempinho, ele aceitou Jesus, e de repente, quando teve batismo, ele se batizou. Passou alguns dias, ele chegou para ela: agora sim, né? Ela disse: não, agora você tem que ser batizado com o Espírito Santo. Agora você tem que ser cheio do Espírito Santo. Ele falou: meu Deus. Aí procurou o pastor, perguntou, o pastor explicou, e ele começou, se consagrava, jejuava, falava com Deus nas reuniões, irmão. Quando ele fez, às vezes o pastor te fala assim: amém, 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 para ele entender que parou a oração, porque ele estava lá buscando ainda. Aí, irmão, chegou o grande dia, ele foi batizado com o Espírito Santo, aquela coisa linda, gostosa. De repente, a moça olhou para ele e viu, falei: agora tá bom, agora tá pronto. Aí falou assim: fulano, vem cá. Aí ele veio: diga. Aí ela disse assim: você já veio para a igreja, você já aceitou Jesus, você já se batizou nas águas, e agora você foi batizado com o Espírito Santo. Agora nós podemos namorar. Aí ele fez assim: agora eu vou orar para saber se é de Deus. Uma pessoa cheia do quê? Uma pessoa cheia do Espírito Santo sabe o que Deus quer, irmão. Olha o que aqui é real, não é conto não, é fato verídico. Ele disse: não, minha filha, agora eu vou falar com Deus, eu vou orar para saber se o nosso relacionamento vai ser de Deus. E por fim acabou não sendo. Ele seguiu a vida com Deus.
Meu irmão, uma pessoa cheia do Espírito Santo não compactua com coisa errada. Pessoas cheias do Espírito Santo não se associam com erros. Pessoas cheias do Espírito Santo, ela não consegue ter paz no seu coração quando está fazendo coisas que são reprovadas pela presença de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo perguntou: recebestes vós o Espírito Santo quando creste? E para maior surpresa, olha qual foi a resposta. E eles disseram, nós, versículo 2, e eles disseram, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito. Em outras palavras, a gente não sabe nem o que é isso. O apóstolo Paulo disse, mas então no que vocês sois batizados? Eles disseram, no batismo de João, nós descemos nas águas. Pois é, mas esse é o batismo do arrependimento. Esse é o batismo do arrependimento, mas ainda precisa ser cheios do Espírito Santo. E aí olha o que aconteceu no versículo 3, diz assim, 4, mas Paulo, eu falei 2, agora no 3, e disseram no batismo de João, mas Paulo disse, certamente batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, em Jesus Cristo. 5, e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor. Quem quer ser batizado com o Espírito Santo, diga amém. Amém. Então, ser cheio do Espírito Santo, não peça para o Espírito Santo, peça para Jesus. O Espírito é o dom, quem batiza é Jesus. Pastor, eu pensei que é o Espírito Santo que me batizava. Não, é Jesus que te dá o Espírito Santo. Por isso que o missionário ensina que ser batizado no Espírito Santo é tomar posse de uma bênção, como toma posse da cura e da libertação. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai vos dará o Espírito a quem lhe pedirdes. Por isso que na hora da oração, você tem que se achegar ao trono da graça, tem que se achegar diante de Jesus, dizer, Jesus, é agora. Hoje eu quero sair daqui flutuando, eu quero sair daqui falando na língua dos anjos. Jesus, me batiza com o Espírito Santo. E os que creram, os que ouviram, foram batizados em nome do Senhor, através de um ato, versículo 6. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito, e eles falavam e também faziam o quê? Profetizava. Eles também profetizaram. E olha o que acontece, versículo 7. Estes eram ao todo uns 12 varões, e entrando na sinagoga, falou ousadamente por um espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino. Irmão, olha que coisa séria, uma pessoa cheia do Espírito Santo, é como tem uma canção que diz assim, ó, um amor tão grande assim, não cabe todo em mim. O teu amor é bem maior que o mundo, um sentimento profundo que invade todo o meu ser. E é tão bom, posso dividir com você um amor tão grande assim, não cabe todo em mim. O Espírito Santo, irmão, olha a grandeza de Deus. Um Deus sendo tão grande, escolheu você e eu para fazer morada. O Espírito Santo, encarregado, plena virtude, pleno poder de Deus em ação, escolheu você e eu para fazer morada. E quando você é cheio, você não consegue manter isso só para você. A Bíblia fala que você se torna uma pessoa tão ousada diante de Deus, que você não para. Sabe, você cria um desejo de ver todo mundo salvo. Você cria um desejo de tirar os jovens das drogas. Você cria um desejo de tirar as mulheres das ruas. Você cria um desejo de tirar os pinguços das esquinas. Você cria um desejo, e se você não tem recursos ou condições, ou até mesmo ministério para isso, você ao menos chega com sabedoria, próximo da pessoa e fala assim, qual é o seu nome? Ah, meu nome é tal, tal, tal. Pode ter certeza que a partir de hoje eu vou estar colocando você nas minhas orações. E você vai para sua casa, pode ser que você nunca mais vê aquela pessoa.
Aí você vai para sua casa e fala: Deus, olha essa pessoa aqui, eu passei em tal lugar na esquina, ele estava caído de bêbado, Deus, ele estava todo sujo, olhando aos olhos humanos, era a escória da sociedade, mas Deus, eu não aceito isso não, o Senhor tem poder de mudar a vida deste homem, o Senhor tem poder. A pessoa cria uma ousadia. Uma vez um homem, para ganhar uma pessoa desse tipo, um mendigo, ele era habilitado em fazer desenhos. E aí de repente ele falou assim, olhou para uma pessoa no chão, sabe, todo sujo, sabe, esfarrapado daquela forma, e chegou e disse: eu posso pintar você, porque eu sou pintor, eu posso fazer uma pintura sua? O mendigo olhou para ele e falou: pode fazer. E o mendigo ficou onde está. E ele veio então, colocou a sua prancheta, seus negócios de fazer a pintura, colocou e começou a pintar. Ele pintava e olhava para o mendigo, pintava e olhava para o mendigo, pintava e olhava para o mendigo. Passou uns certos minutinhos, de repente ele disse: terminei. Aí ele foi e virou o desenho, ele virou a pintura. O mendigo olhou assim e começou a rir. Você está louco, cara? Você está louco, você está doido. É claro que isso aí não sou eu. Porque quando esse homem pintou o mendigo, ele pintou o mendigo de barba feita, cabelo arrumado, trajado de formas melhores. Ou seja, não fez exatamente como ele era, fez ele de uma forma melhorada. E aí quando o mendigo disse assim: você está louco, eu não sou desse jeito, ele disse assim: é exatamente assim que você é, porém o diabo te transformou nisso, e Deus quer te dar a chance de sair disso. Essa foi a maneira que ele usou para evangelizar e ganhar as pessoas. E naquele dia ele começou a falar de Deus para aquele homem. Meu irmão, tem gente que não abre a boca nem para a família. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela olha para dentro da sua casa e ela não se conforma diante de Deus em ver a família ainda presa na bebedeira, ver a família presa muitas vezes em coisas erradas. A pessoa, ela vai diante de Deus, ela não perde um culto, ela vem buscar, ela vem orar. Se o pastor um dia faz uma oração só do Espírito Santo, ela espera o pastor terminar o culto do Espírito Santo, depois ela dobra o joelho na cadeira dela, ou ela vem no canto do altar e fala com Deus a respeito daquela situação. Mas ela não pede, ela quer ganhar, ela quer salvar aquela pessoa. Meu irmão, está passando o tempo, está passando a hora. Está passando o tempo, está passando a hora. Quarta-feira está coisa linda. Alguns já estão vacilando, alguns já estão tropeçando. O diabo está fazendo você voltar novamente nas velhas desculpas. As velhas desculpas vai te derrubar. Vem lutar pela sua casa, vem lutar pela sua família. Não é tempo de esmorecer. O Espírito Santo, ele te dá ousadia. Se você pensa que Deus não sabe das suas desculpas, Deus sabe. Não, pastor, não, Deus sabe que aquilo existiu, mas Deus sabe também que você pode deixar aquilo para outra hora. Deus sabe. Está voltando novamente às velhas atitudes, isso vai lhe trazer grande prejuízo. Recebestes vós o Espírito Santo quando crestes. Mas o que é isso? Agora, sabe o que me intriga? Como que você se torna discípulo sem saber que existe um Espírito Santo? É o que está acontecendo hoje. Pessoa que chega agora e amanhã já é pastor. Faz besteira, não vai impedir a obra de Deus, mas pode atrapalhar em muita coisa. Muitas vezes a pessoa não foi posta à prova. Muitas vezes a pessoa não foi posta à prova. A Bíblia fala que nós não podemos eleger certos neófitos, é isso mesmo, para que não caia na condenação de Satanás, se ensoberbecendo. Irmão, se você é cheia do Espírito Santo, você era para estar incomodada diante de Deus e não faltar culto nenhum, como diz o ditado, se desdobrar, mas estaria aqui orando, buscando, clamando, determinando. Enquanto você não vê a obra feita, você não cessa o seu clamor. Você não cessa. Impôs as mãos sobre eles, foram cheios do Espírito Santo, tiveram ousadia, falaram por um espaço de 3 meses, e aí diz o versículo 9, eu termino aqui. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho, perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo
Ou seja, o apóstolo Paulo, depois que ele trouxe o Espírito Santo sobre as pessoas, usado por Deus, Jesus batizando, a Bíblia fala que algumas pessoas primeiro se endureceram, se embruteceram. Cuidado, você está se tornando essa pessoa. E aonde que a gente consegue ter essa evidência? Tem anos de igreja, mas continua fazendo errado. Tem anos de igreja, mas continua desobedecendo. Tem anos de igreja, mas continua sendo rebelde. Pastor, isso é evidência de que eu estou me embrutecendo? Sim. O seu pecado não te incomoda mais, a tua desobediência não te constrange mais, a sua rebeldia não te toca mais. Se você ou qualquer outra pessoa, inclusive pastores, estão exatamente dessa forma, eles estão se endurecendo, eles estão se embrutecendo. E a Bíblia diz que há uma possibilidade de cura, diga glória a Deus. Mas a Bíblia fala que primeiro eles serão quebrantados. E a maneira de Deus quebrantar, irmão, agora eu falo para você, dói, e dói muito. Dói e dói muito. Eles se embruteceram e também não obedeceram. Meu irmão, até onde vai a sua obediência a Deus? Até onde vai a sua obediência à palavra de Deus? Eu não sei, as pessoas têm mania de criar certas coisas, que às vezes, irmão, como diz o ditado, até Deus duvida. Tinha um irmão que ia na nossa igreja, há muitos anos atrás, em uma dessas igrejas que eu fui pastor, e ele vinha, irmão, todo culto que eu marcava ele estava lá, mas chegava domingo, ele não aparecia. Todo culto, irmão, ele ia. Se eu marcasse segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, ele ia. Chegava domingo, ele não ia. Aí eu cheguei um dia e perguntei para o filho dele. Falei assim, irmão, o que acontece que o seu pai não vem no domingo? Ah, pastor, o filho dele era obreiro. Ah, pastor, é um caso esquisito. Eu falei, por que é um caso esquisito? Porque, pastor, só o senhor falando com ele. Aí eu fui e questionei o irmão. Ele virou para mim e falou, pastor, eu amo a palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus, eu amo a palavra de Deus, eu amo a palavra de Deus. Mas eu detesto louvor. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Dá de entender isso? Repita, eu quero que você responda. Dá de entender isso? Amar a palavra de Deus de uma maneira tão intensa, mas detestar o louvor? Aí deu vontade de falar para ele, falei assim, irmão, então para de vir. Desiste de Deus. Você pode ficar horrorizado, mas você vai entender o que eu quero te ensinar. Para de vir, desista de Deus. Mas por que, pastor? O que você acha que você vai fazer lá no céu, irmão? Vai vender laranja? Você vai vender algodão doce achando que as nuvens é algodão doce? O que você vai fazer lá no céu? A Bíblia fala que nós daremos o louvor a Deus, continua. Então, se você não gosta de louvar a Deus aqui na terra, o céu não deve ser o seu lugar. Se você não tem prazer de adorar, de buscar, de se envolver com Deus aqui na terra, o céu não pode ser o nosso destino. O céu não pode ser o seu destino. A Bíblia fala que eles se embruteceram e desobedeceram. E deixa eu te fazer uma observação. E o apóstolo Paulo perdeu tempo com isso? Não. A Bíblia fala que ele se retirou do meio deles e levou junto consigo os seus discípulos. Meu irmão, tem gente que se você insistir tanto, quem acaba se perdendo é você. Tem gente que se você insistir tanto, quem acaba se desviando é você. Quem acaba esmorecendo é você. Então faz como o apóstolo Paulo. Chega um certo ponto, pastor, mas isso é fraqueza de alma. Como o senhor fala uma coisa dessa? Meu irmão, se o Espírito Santo, que é o Espírito Santo, que é o poder de Deus em ação, não convenceu o coração daqueles camaradas, não era o apóstolo Paulo que ia convencer. Não é, por isso que eu vou falar uma coisa para você aqui. Lute pelo seu marido, mas não caia pelo seu marido. Lute pela sua esposa, mas não desfaleça por causa da sua esposa. Lute pelos seus filhos, mas não morra por causa dos seus filhos, espiritualmente falando. O apóstolo Paulo, então, cheio do Espírito Santo, junto com seus discípulos, se retirou. Tem coisa, irmão, que você não pode estar no meio.
Eu não entendo como é que tem pessoas que dizem ter a presença de Deus, ser cheio do Espírito Santo, mas sempre está envolvido em maracutaia, está sempre envolvido em coisas irregulares, está sempre envolvido em coisas mundanas. Sabe, em coisas que Deus reprova, coisas que Deus condena. Não, pastor, mas é só hoje. Meu irmão, só hoje pode ser o fim da tua vida, espiritualmente falando. Coisas que só o Espírito Santo faz. Começou com isso aqui, começou com essas coisas. Se você for cheio do Espírito Santo, irmão, cada dia que se passa, o mundo se suja cada vez mais, se torna cada vez mais sujo, mas nós nos limpamos cada vez mais. É isso que acontece na vida de quem tem o Espírito Santo. O mundo fica cada vez mais podre, o mundo fica cada vez mais sujo. Irmão, está tão sujo que tem pai se relacionando com filhas e filhas se relacionando com pai. Nós temos, no Brasil, nós temos aí um casal que entrou na justiça para ganhar o direito de fazer o casamento. Sabe o que é? A mãe com o filho. Entrou na justiça para fazer, ganhar o direito de fazer matrimônio, de casar. Se eu não me engano, na Austrália já tem a aprovação do casamento entre homens e animais. Entre homens e animais. Pelo menos ele já não vai ficar pecando se ele ficar bravo com a esposa e chamar ela de vaca. Pelo menos aí ele já não vai pecar mais. É vaca mesmo. A gente ri, mas só a gente presenciando isso lá que a gente vai ver o desespero que é. Meu irmão, uma pessoa cheia do Espírito Santo faz exatamente essas coisas. Isso é o início. Coisas que só o Espírito Santo pode fazer. Quem entendeu, diga amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus porque Ele merece.